Lá na nossa sequência de aulas sobre a história do Brasil, nós já fizemos um vídeo sobre o ciclo, o período pré-colonial, já falamos sobre o ciclo do açúcar, já falamos sobre a invasão de França e Holanda aqui no Brasil, ali no Maranhão, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação territorial da América Portuguesa, ok? Nós temos o que é a formação territorial. Lembre-se que a invasão dos franceses e holandeses se decorreram a partir desse tratado, né? Como uma recusa a aceitar esse tratado, né, de Tordesilhas, que foi entre realmente Espanha e Portugal que dividiram ali, tá? Então, dividiram ali e aí Portugal ficou com essa parte aqui que dividiu ali em 1534 em capitanias, em 15 capitanias, né? As capitanias hereditárias, 15 faixas de terra. Tinha como dono, tinha um dono, né? Depois uniu tudo, centralizou a política e eram localizados apenas na região que hoje pertence ao Nordeste, parte da região Sudeste brasileira. A parte pertence à coroa portuguesa, o resto dos milhões de quilômetros que dizia respeito aos espanhóis. Ok. Certinho. Então, aqui nós temos o Tratado de Tordesilhas. E a região do Brasil, né? Temos a região aí, América Portuguesa, né? A região Nordeste, a região Norte, a região Sudeste, Centro-Oeste e a região Sul. Cada região tinha suas peculiaridades, né? A região Nordeste era vista aí, tinha os primeiros momentos da ocupação portuguesa, foi ali, né? No litoral, ocorreram por meio do litoral nordestino, sobretudo pela criação das capitanias hereditárias e pela exploração da economia açucareira. Já a ocupação do interior da colônia ocorreu principalmente através da criação de gado, pecuária extensiva, tá? Pecuária extensiva. Então, no Nordeste nós temos aí a primeira capital, que foi em Salvador, né? Toda a produção do ciclo de açúcar também foi no Nordeste, praticamente, tá? E, e é isso, né? Na região Norte, nós temos a questão dos índios, nós temos que lembrar dos indígenas, né? Dos povos nativos ali. No Nordeste, as missões, com as missões jesuíticas e as drogas do sertão, que eram as especiarias, né? E tal. Nós temos também, que é tabaco, os drogas do sertão incluem o que? Tabaco, essas especiarias, temperos, enfim. Nós temos também no Sudeste e no Centro-Oeste o quê? A entrada dos bandeirantes, os vicentinos, os paulistas, tá? E o sertanismo de contrato ou as bandeiras de apresamento, tá? O sertanismo era foi um movimento de vindas de muitos bandeirantes. Foi isso? Sertanismo de, de apresamento, né, de indígenas, de escravos, né? Então os bandeirantes faziam isso também. Os bandeirantes se tinham muito contato com os indígenas, de ser sócios, assim, mas também caçavam muitos indígenas, né? Outros tribos, né, de indígenas, tá? Assim como o Quilombo dos Palmares. Aqui, assim como foi o caso principal do Quilombo dos Palmares, né, que ele invadiu, matou ali os Zumbi dos Palmares. Foi o símbolo da resistência aí. E, posteriormente, foi aí na região sudoeste que iniciou o ciclo do ouro. O ciclo do açúcar, basicamente, foi na região nordeste e o ciclo do ouro foi, basicamente, na região sudeste, centro-oeste, tá? Na região sul, nós temos a questão da pecuária, a criação da colônia, do Santíssimo Sacramento e a província de Cisplatina, que é a atual, hoje, o Uruguai, né?
do João VI, posteriormente, tá? Então, aí, região Nordeste, nós temos ciclo do café do açúcar, litoral, início, pecuária extensiva. Norte, nós temos indígenas, missões jesuíticas, drogas do sertão. Sudeste, nós temos ciclo do ouro, bandeirantes, sertanismo. Tá? Sertanismo aqui, em sua pecuária. E a província Cisplatina também, que fazia parte. Nós temos a divisão, que eu já mostrei. Nós temos também a bula intercoetera, né? Lembrando que a bula intercoetera, assinada um ano antes, também estabelecia a divisão entre as monarquias ibéricas, tá? Também era uma bula aí exposta por parte do clero. Na resolução, ficou combinado que uma linha imaginária a 100 léguas na ilha de Cabo Verde dividia o território entre ambos. O lado leste pertencia a Portugal, enquanto o lado oeste ficava posse da Espanha. Oeste, Portugal e leste, Espanha. Ok? Bula intercoetera. Aqui nós temos também o Tratado de Ures, assinado entre os anos de 1713 e 1715, que redefiniu as duas fronteiras extremas do território brasileiro. Tá? No primeiro tratado, em 1913, França e Portugal definiram o limite da fronteira brasileira no norte ao utilizar o rio Oiapoque para afirmar a divisão entre Guiana Francesa e Capitania do Cabo do Norte, que era posse dos portugueses. Já em 1715, o tratado redefiniu os limites do extremo sul da colônia com a devolução espanhola da colônia de Sacramento para Portugal. Tá? Tratado aqui de Utrecht, que nós temos. Tratado de Paz de Espanha e de Inglaterra, em Utrecht. Utrecht intercoetera. E nós temos, por fim, uma redenominação aí desse Tratado de Tordesilhas, que foi a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, justamente baseada no Uti Possidetis. Uti Possidetis. O que é o Uti Possidetis? É a posse pela a presença ali, né? Pela a posse, né, o pertencimento pela presença, né, porque eu tinha os portugueses estavam em territórios ali e que antes eram da Espanha e pela posse ali seria como se fosse um uso capião, né, pela posse você tem direito de ficar, por estar ali, né, muito tempo, você tem direito de continuar ali. O uti possidetis, o princípio de uti possidetis foi usado para o Tratado de Madrid, em 1750, né, o que gerou algumas guerras guaraníticas, né? Guaraníticas. Então, com o Tratado de Madrid, nós temos uma nova conformação aqui do mapa do Brasil, que fica mais parecido com o Brasil atualmente, né? Que nós temos o Acre ainda, nós temos aqui o estado do Maranhão e Grão-Pará, que o Grão-Pará, toda essa região aqui, que é o Amazonas hoje, e entre outros. Ilha Grande, nós temos o Maranhão aqui, né? Foi vindo aí os espanhóis. Nós temos aqui o Ceará, Piauí, Rio Grande, Paraíba, Itamaracá aqui, Pernambuco, né? Pelos holandeses depois, Bahia de Todos os Santos, Itaparica aqui,
Ilhéus, aqui era chamado de Ilhéus, aqui era chamado tudo de Porto Seguro, tá? Ilhéus e Porto Seguro, aqui era chamado basicamente todo de Porto Seguro, Ilhéus e Recôncavo Baiano aqui também. Aí nós temos Espírito Santo, Paraíba do Sul então, São Paulo chamava Paraíba do Sul, então. Minas Gerais, né? Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, era praticamente o sul todo aqui. Itanhaém, Santa Catarina. Interessante. E nós temos, por fim, o Tratado de Ildefonso. Ildefonso. Nós temos o Tratado de Tordesilhas, a Bula Intercoetera. Nós temos o Tratado de Utrecht. Como é o nome? Utrecht. Nós temos o Tratado de Madrid e temos o Tratado 5 aqui de Ildefonso, né? Tratado de Tordesilhas, Bula Intercoetera, Utrecht e Tratado de Madrid e Ildefonso, 5. Ildefonso. 1777, 27 anos após o Tratado de Madrid. Foi assinado, ratificado as principais decisões do Tratado de Madrid, contudo, determinado que as regiões de Sete Povos, das Missões e a colônia de Sacramento seria novamente posse espanhola. Então, ali no sul, a gente perde a colônia de Sacramento, a parte ali da colônia da Cisplatina, né, a província da Cisplatina, e a região dos Sete Povos das Missões, para os espanhóis, enquanto a mesma cedeu para Portugal a colônia de Santa Catarina. Vamos para as questões sobre os benditos tratados, a formação do território brasileiro, né? Divisão administrativa aqui. A expansão no território brasileiro esteve condicionada ao desenvolvimento de novas atividades produtivas e comerciais, tá? Comerciais. Sendo assim, quais atividades econômicas foram essenciais para a interiorização da colônia? Interiorização das colônias foi as drogas do sertão, né? A. O bandeirantismo e a plantação de soja? Não. B. Exploração das drogas do sertão, tabaco, essas drogas, esses cultivos mais, né? E o bandeirantismo, os bandeirantes que adentravam nas matas, as drogas dos sertões também. Então, isso foi importante para a interiorização da colonização. Tá? Pode perguntar interiorização da colonização, nós falamos de droga do sertão e bandeirantismo. Tá? Não sei, agricultura de subsistência e produção de tabaco? Não. D. Comércio interno e produção de cana-de-açúcar? Também não. Então, foi mesmo. Eu posso até colocar aqui, ó. Vou exemplificar. Né? Interiorização das colônias. Na colonização se deu pelo drogas do sertão e bandeirantismo. Para exemplificar bem aqui, para enfatizar.
Drogas do sertão e bandeirantismo, tá? Voltando. Interiorização da colonização, drogas do sertão e bandeirantismo, tá? Muito boa essa questão. Qual era o principal interesse na disputa por territórios na região sul? Qual o principal interesse? Né? Letra A, defesa dos povos indígenas que viviam nessas regiões? Não, né, gente? Confrontos entre os nativos e os bandeirantes? Não. C, atuação da Companhia de Jesus em prol dos franceses? Não. D, interesse no controle da Bacia da Prata, né? A província de Cisplatina era importante pelo o controle da Bacia da Prata, tá? Mas que perdeu aí no Tratado de Ildefonso, né? Liga as atividades econômicas à região em que seu desenvolvimento foi predominante. Pecuária. Pecuária foi no sul. Tabaco no norte. Tabaco no centro-oeste e sudeste, né? Não, tabaco foi no nordeste. Drogas do sertão foi no centro-oeste, né? Drogas do sertão, centro-oeste e sudeste. E, por fim, não, calma aí. No centro-oeste e sudeste foi o ouro, 4, né? No sul, nós temos a pecuária, ok. E no norte, droga do sertão, é correto, exatamente. Que confusão. E no nordeste foi o tabaco, tá? Então, o norte foi as drogas do sertão, o sul, pecuária, o sudeste, centro-oeste, o ouro, e o nordeste foi o tabaco. Vamos lá para mais uma questão, né? Desconstruindo mapas, revelando espacializações. É o nome do livro, né? No texto. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus, significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade de seus conhecimentos que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Desconstruindo mapas, revelando espacializações. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por asserção da cultura dos nativos, B, avanço dos estudos do ambiente, C, afirmação das formas de dominação. Foi a afirmação das formas de dominação, né? A afirmação das formas de dominação, né? Foi a afirmação das formas de dominação. Os conhecimentos ameríndios, né? Eles desconsideravam e foi a afirmação das formas de dominação. Lembrando que tem a questão da aculturação, né? Aculturação, gente, teve uma questão de história, né? Eu acho que foi no primeiro vídeo que fala sobre a aculturação. A aculturação, um exemplo do, do sertanismo, né, no Brasil, dos bandeirantes, como sendo uma única cultura, né? E a aculturação, a definição é você pegar, não ter cultura, mas é pegar uma única cultura num país que tem várias culturas e colocar ela como sendo a principal, a essência daquele país, sendo que tem outras culturas, né? Colocar uma hierarquia de culturas e homogeneizar, certo? Então é isso. Mas aqui fala basicamente da afirmação da dominação, né? Em detrimento desses povos.
D. Exatidão da demarcação das regiões. E. Aprimoramento do conceito de fronteira. Próxima questão. Em 2009 tem um mapa, né? E as terras brasileiras foram divididas por meio de tratados entre Portugal e Espanha. De acordo com esses tratados identificados no mapa, conclui-se que a. Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, tinha o controle da foz do Rio Amazonas? Não. B. O Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como limite físico na América Portuguesa? Não. C. O Tratado de Madrid reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas. Tá? E letra D. É essa a questão, tá? Letra D. Portugal, pelo Tratado de San Ildefonso, perdia territórios na América em relação ao de Tordesilhas. Se fosse em relação ao de Madrid, sim. O Tratado de Madrid criou a divisão administrativa da América Portuguesa em vice-reinos. Não. Próxima questão. O Império Marítimo português, né? A qual aspecto da vida no Brasil colonial o autor se refere? Vamos lá? Qual aspecto? Todos os anos, multidões de portugueses e de estrangeiros saem nas frotas para ir às minas. Das cidades, vilas, plantações e do interior do Brasil, vêm brancos, mestiços e negros juntamente com muitos ameríndios contratados pelos paulistas. A mistura é de pessoas de todos os tipos e condições, homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, fidalgos e povo, leigos e clérigos e religiosos de diferentes ordens, muitos dos quais não têm casa nem convento no Brasil. Muitas pessoas, os povos do Brasil, multidões de portugueses e de estrangeiros saem a frota as minas, a ida às minas, o ciclo de mineração aqui já começou, então. O Império Marítimo e tal. A qual aspecto da vida com o Brasil colonial? A imposição, letra A, a imposição de um credo exclusivo? Não. B, a alteração dos fluxos populacionais, porque a partir do momento, nossa próxima aula vai ser sobre isso, né, o ciclo do ouro, a partir do momento que há a incidência aí, o prenúncio de ouro, que há fluxos populacionais de muito grande para essas regiões, como Minas, principalmente Minas Gerais. C. A fragilização do poder da metrópole. Não. D. Ao desregramento da ordem social. Ao antilusitanismo das camadas populares. Não. Próxima questão. Os fluxos populacionais. Muito interessante, fluxos populacionais. Próxima questão, nós temos aqui a alteração demográfica destacada no período teve como causa atividade, né? Então, a modificação territorial, ela se dá basicamente, vamos colocar outra aqui, a observação, pelos fluxos populacionais devido ao minério, né? Pela mineração, tá? Os fluxos populacionais pela mineração possibilitou ainda mais a ida possibilitou a ida desses povos para outras regiões e, consequentemente, modificou aí o tratado entre Portugal e Espanha, tá? Nós temos aqui, esse aqui serve para o outro também, tá? Fluxos populacionais, mas está nessa questão que a gente não viu ainda, vamos lá. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional,
Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentava 10 vezes. Como uma rainha louca, o príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Muito bom. O nome do livro. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. 2008. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade. A cafeeira, nem chegou no café ainda, a gente cita do café. Com a alteração da migração europeia, não. B, industrial, ainda não. C, mineradora, com a ampliação do tráfico africano, exatamente. D, canavieira, com aumento do apresamento indígena, não. E, manufatureira, com a incorporação do trabalho assalariado, também não, tá? Vamos lá, próxima questão. Doenças e curas. O Brasil dos primeiros séculos. O nome do livro, 2010. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é, vamos lá, de um lado, acorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena. Com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida que se tornou marca no Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. Né? Doenças e curas no Brasil nos primeiros séculos. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é, letra A, adoção de rituais místicos? Não. B, rejeição dos dogmas cristãos? Também não. C, superação da tradição popular? Não. D, imposição da farmacologia nativa? Não. É conjugação de saberes empíricos, tanto dos padres, dos jesuítas, quanto dos nativos, né? Conjugação de saberes empíricos. Próxima questão. Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada na. Vamos lá. É preciso ressaltar que, de todas as capitanias brasileiras, Minas era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, em cujas ruas muita gente circulava. O ouro e as transformações na sociedade colonial. O nome do livro, né? As regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada na Minas, né? A apropriação cultural diante das influências externas? Não. B. Produção manufatureira diante do exclusivo comercial? Não. C. Insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica? Também não. D. Fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. Fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. Porque depois que descobriu o ouro, a intensificação acerca da colônia se intensificou muito mais, né? Teve vários impostos, como o quinto, a derrama, enfim. E com isso, com as reposições, com esses impostos, surgiram várias revoltas, né? Revolta de Beckman, revolta dos emboabas, revolta dos mascates, as inconfidências, né, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana ou dos alfaiates, enfim. Então, nós temos várias revoltas diante desses impostos, dessa fiscalização mais acirrada acerca do ouro na América Portuguesa, ok? O Tratado de Santo Ildefonso tentou pôr fim na disputa do território, colônia de Sacramento, né?
Qual dos produtos abaixo foram importantes para a atividade do tráfico negreiro? Tabaco e cachaça. As bandeiras de apresamento podem ser definidas como expedições que adentraram o território das colônias portuguesas respeitando? Não. Expedições que adentravam o território da colônia portuguesa em busca de nativos para serem escravizados. Exatamente. E é isso a nossa aulinha sobre a formação do território brasileiro. Nós vimos que tem muitas questões falando, abordando sobre os fluxos populacionais de acordo com os tipos de economia, tá? E como a interiorização do Brasil, né? A interiorização das colônias se deu pelas drogas do sertão e também drogas do sertão e também pelos bandeirantes, né? Interiorização. Interiorizou, muitos bandeirantes foram para o interior, né? Ocuparam aquele lugar e nós temos aí o Its Possidetes, né? E o novo Tratado de Madrid diante a ocupação desses povos, desses bandeirantes, desses indígenas com as drogas do sertão, com os bandeirantes, essa diferença de fluxo, essa migração de fluxo populacional resultou em uma expansão do território brasileiro. Então, se perguntar o que possibilitou a expansão do território brasileiro foi a ocupação, o despossíveis devido à ação bandeirante, né? A ação comercial dos bandeirantes, a ação das drogas do sertão pelos nativos, enfim, a mudança de fluxos populacionais. Então, Tratado de Madrid, a gente lembra de utis possidetis, ocupação, posse por ocupação, tá? Posse por ocupação. Ok? Então, essa é a aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.